Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô galera vilanovense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E neste sábado, Atlético e Vila Nova vão se enfrentar pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês as informações pré-jogo e também falar da minha expectativa para esse clássico de logo mais no estádio Antônio Ascioli. Logo depois da vinheta de abertura, eu trago os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal, uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, venha fortalecer essa comunidade que é totalmente dedicada ao futebol goiano. Ative as notificações, deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho, fique completamente à vontade para fazer o seu comentário, a sua postagem é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. A Lutei Magazine está ali ao lado do Centro Comunitário do Jardim Balneário Minha Ponte. Lá, numa ampla loja, você encontra moda em geral, papelaria, bijuterias, calçados, utensílios para cama, mesa e banho. No Instagram, @LuteiMagazine, como aparece aí no vídeo. Se você quiser também uma informação, pegar a localização, WhatsApp 99402-7562. Um abraço a Janete, que é a gerente da Lutei Magazine. Vila Nova e Atlético, Atlético e Vila Nova. Hoje é Atlético e Vila Nova, né? Porque o jogo é no estádio Antônio Ascioli, com presença apenas da torcida do Atlético. Foi um tema que polemizou durante a semana, mas a decisão final é que teremos apenas torcedores atleticanos, como já vem acontecendo nos clássicos goianienses desde o ano de 2018. Vou trazer aqui primeiro informações, né? Depois a gente entra aí nos times, quem é favorito, quem não é, estas coisas. Vamos conferir aqui o retrospecto entre as duas equipes, dados do futeboldegoias.com.br. Já foram catalogados pelo projeto Futebol de Goiás quase 300 jogos, hein? A gente está se aproximando da marca de 300 jogos. 297 partidas entre Atlético e Vila Nova. São 96 vitórias do Atlético, 104 vitórias do Vila Nova, 406 gols rubro-negros, 385 gols vilanovenses. As duas equipes empataram 97 vezes. Agora, um fato curioso é que o Vila nunca ganhou do Atlético pela Série B. São 14 jogos entre as duas equipes por esta competição, com 7 vitórias do Atlético e 7 empates. Então hoje o Vila vai tentar quebrar esse tabu e o Atlético, claro, vai tentar manter este tabu diante da equipe vilanovense. A arbitragem para hoje, vamos já conferir aqui a arbitragem, depois a gente entra nos times. A arbitragem principal vem de São Paulo, Luiz Flávio de Oliveira será o árbitro. Os auxiliares Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, e o Gustavo Rodrigues de Oliveira, de São Paulo. No VAR, outra paulista, a Daiane Muniz dos Santos. Agora, vamos falar a questão do posicionamento, né, das equipes dentro desta Série B do Campeonato Brasileiro. Na tabela de classificação, Vila Nova aparece na liderança com 30 pontos e o Atlético é o 11º colocado com 21 pontos, né? Então o Vila Nova tem quase 50% de pontos a mais que o Atlético dentro da tabela de classificação. Na classificação como mandante, o Atlético, que hoje jogará como mandante, o Atlético tem a 7ª melhor posição, né, entre os mandantes, com 14 pontos. O Atlético somou 14 pontos em 7 jogos, tem 67% de aproveitamento. O Vila Nova, como visitante, faz uma campanha boa, é o 3º colocado como visitante. Vila Nova tem 13 pontos em 7 jogos, 62% de aproveitamento. Em relação aos ataques, né, vamos ver aqui os ataques de Vila e Atlético. O Vila Nova tem o 3º melhor ataque do campeonato, com 19 gols.
o Atlético tem o oitavo. Na verdade é o quinto, né? Porque aqui temos o Novo Horizontino, o Criciúma, o Juventude e o Atlético. O Atlético é o quinto, com 17 gols, certo? Então o Vila tem o terceiro melhor ataque com 19. O Atlético é um dos quintos melhores ataques com 17. Quase um empate técnico aí, né? Na melhor da defesa é que há uma diferença. O Vila Nova tem a melhor defesa da Série B até este momento, com 4 gols sofridos em 14 jogos, né? E o Atlético tem a 17ª defesa, né? A terceira pior, vamos dizer ali. Só tem uma defesa melhor do que a do ABC e a do Londrina. O Atlético e o Avaí, cada um deles sofreram 21 gols nesta temporada, nesta edição da Série B. Então, se a gente observar os números, todos eles favorecem ao Vila, né? O Vila tem mais pontos, o Vila tem um melhor ataque do que o Atlético, tem uma melhor defesa do que o Atlético. Ao Atlético, a gente tem a questão do fator de jogar em casa, e o Atlético tem sido um mandante relativamente competente. Perdeu um jogo para o Ceará, mas tem 67% de aproveitamento nos jogos dentro do estádio Antônio Ascioli, que é onde acontece esse confronto entre Atlético e Vila Nova na tarde deste sábado. Vamos conferir agora as prováveis escalações, começando pelo mandante, pelo Atlético Clube Goianiense. Olha só, o Atlético deve contar com os retornos do Rodrigo Soares e talvez do Gustavo Coutinho, certo? O Rodrigo Soares, que não joga já há várias rodadas, o Gustavo Coutinho também, o Luiz Fernando está fora, esse não vai participar do jogo. Então, um provável Atlético para esse confronto das 16 horas. Ronaldo no gol, Rodrigo Soares voltando à lateral direita, Lucas Gazal, Heron e Jefferson. O meio campo com o Matheus Salles e o Haldney. A linha ali de 3 com Ayrton pela direita, o Kelvin pela esquerda e o Shailon centralizado. Lá na frente o Daniel, que vinha jogando, ou o Gustavo Coutinho, que se tiver condições, né? Porque o Gustavo Coutinho tem a questão da condição clínica e da condição física, pois faz muito tempo que ele não atua. É a dúvida aí do Alberto Valentim nesse 4-2-3-1 da equipe rubro-negra. Do lado colorado, o Léo Duarte volta à equipe, ele que cumpriu suspensão na última rodada, diante do Tombense. Denis no gol, Léo Duarte na direita, Donato, Doma e Gelado, a defesa que vem jogando, né? Ralf, depois a linha de 3 com Everton Brito pela direita, Guilherme Parede pela esquerda, o Lourenço centralizado. Lá na frente os dois centroavantes, Caio Dantas e Neto Pessoa. Então, essas as formações para esse jogo de daqui a pouco. O que é que eu espero dessa partida em termos táticos? Eu acredito que haverá uma disputa pelo controle do jogo. Não vai ser aquele jogo em que uma equipe vai propor ser reativa, já vai entrar em campo com a estratégia de ser reativa, e a outra com estratégia de propor o jogo. Não, imagino que até por jogar em casa o Atlético vai tentar ter esse controle do jogo, e o Vila já vem tendo essa característica de tentar controlar os jogos, tanto dentro de casa como fora de casa. Então a gente deve ter uma posse de bola ali parelha, a não ser que um time consiga se sobressair sobre o outro, né? Porque isso pode acontecer também, às vezes até há a intenção de propor o jogo, mas não se consegue. Mas eu imagino que a gente vai ter uma posse de bola parelha e essa disputa pelo controle da partida, pelo controle da bola, pelo controle estratégico do jogo. O Atlético, o que o Atlético tem como armas, né, para esse jogo? Eu tenho para mim que o Kelvin ofensivamente é um jogador que vive um bom momento, está com a confiança elevada. No jogo contra o ABC, ele foi a peça que se salvou no time rubro-negro. E tem alguns jogadores que a gente tem uma expectativa de que eles retomem o bom futebol. O Shailon é um, o Haldney é outro, talvez o Gustavo Coutinho, se ele reaparecer na equipe, o Ayrton, que faz um tempão que não consegue fazer bons jogos. Então são alguns jogadores que você não tem um histórico recente bom, né? Mas você tem um histórico mais distante com bons jogos, com boa qualidade. Enfim, o Atlético está muito em cima da expectativa, né? O Atlético tem uma expectativa de retomar
um bom futebol neste clássico contra a equipe do Vila Nova. Já o Vila entra pela manutenção. O que o Vila quer é seguir fazendo boas atuações, seguir prolongar este bom momento que a equipe vive dentro da Série B, está um bom momento, que é o líder da competição. Então são desafios diferentes, o do Vila de manter, o do Atlético de retomar. Não acredito que as equipes farão muitas modificações táticas. O Atlético talvez tenha que fazer uma adaptação. Quero até ver como é que o Alberto Valentim vai fazer isso, porque como ele pega um time com 2 centroavantes, talvez, eu não sei como é que o Valentim vai querer fazer essa sobra, mas talvez ele puxe um volante, né? Ele puxe um volante para fazer uma linha de 3. E aí fazer um 2 contra 2 no meio campo do Atlético. O Atlético joga basicamente com 2 homens de meio... O Vila joga basicamente com 2 homens de meio campo. Então, se o Alberto Valentim, quando não tiver a bola, descer um volante, ele continua fazendo com 2 homens. Aí talvez, ao invés de marcar num 4-4-2, ele marque num 5-4-1. Porque aí ele compensa nos 2 centroavantes, faz uma linha de 4 e deixa só um homem fazendo a saída de bola. Acho que pode ser uma possibilidade para essa tarde diante do Vila. E o Vila deve adotar mais ou menos a mesma estratégia defensiva que já vem tendo nos outros jogos, até porque o esquema do Atlético é um esquema básico, utilizado também pelos últimos adversários da equipe colorada. Quem é o favorito para o jogo, né? Eu sempre gosto de ressaltar essa questão do favoritismo. O que é ser favorito, né? Às vezes pode parecer uma obviedade, mas a gente precisa separar o que é palpite do que é análise, né? E eu vejo, às vezes, muita confusão nisso. Palpite é eu chegar aqui e falar assim: o Atlético vai ganhar o jogo, ou Vila Nova vai ganhar o jogo. Isso é um palpite. Isso é um palpite. Nada mais do que um palpite. Não importa se é um jornalista, um treinador, um dirigente, um analista de desempenho que está falando isso. Isto é um palpite. Uma análise é por que tal time tem mais condição de ganhar o jogo. Ou por que talvez as equipes tenham condições iguais de ganhar o jogo. Isso é uma análise. Eu tenho para mim que o Vila é favorito para o jogo e vou justificar. Porque a equipe do Vila hoje é uma equipe mais confiável do que a do Atlético. O que é uma equipe confiável? Você tem um padrão médio de atuação da equipe do Vila bem melhor do que a da equipe do Atlético, especialmente nesses jogos recentes, de 6, 7. No início do campeonato, eles tinham um padrão próximo. Agora, depois que o Atlético viveu aquele jejum aí de 6 jogos sem ganhar, fez esses 2 jogos, agora ganhou da Ponte, empatou com o ABC, o padrão, o nível médio de atuação do Vila é um nível médio acima do Atlético. É uma equipe que funciona bem defensivamente e que normalmente cria pelo menos 4, 5 boas oportunidades por jogo. O Atlético não tem conseguido ser essa equipe que se defende bem e, ao mesmo tempo, também tem criado pouco, como, por exemplo, diante da equipe do ABC. Sem contar a questão psicológica, que do Vila, evidentemente, é melhor do que a do Atlético neste momento. O Atlético pode ganhar o jogo? Claro que pode. O Atlético, como eu citei, é um mandante bom, mas eu estou aqui para analisar quem eu vejo mais condições de ganhar o jogo. E para mim, antes da bola rolar, o Vila tem mais condições de ganhar o jogo do que o Atlético, por esses argumentos que eu apresentei. Mas a graça do futebol é que esses argumentos são apenas pré-jogo. E vamos ver o que nos reserva esse Atletigre de número 298 na história. Mais tarde eu farei um vídeo aqui para o Futebol 62 com a minha análise do que foi esse Atlético e Vila Nova pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje eu vou comentar esse jogo pela Band News, tá bem? Você torcedor, fale aí da sua expectativa. Se quiser, dê o seu palpite, não tem problema em dar palpite. A gente só precisa separar o que é palpite do que é análise, tá bem? A sua participação é sempre muito bem-vinda. Obrigado pela audiência. Se você ainda não é inscrito, te convido outra vez a se inscrever e vamos junto, tocando e fortalecendo o futebol goiano. Aquele abraço e até o próximo vídeo.